Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Tilly e, como prometido lá no vídeo dos lidos de 2025, hoje a gente vai conversar um pouco então sobre a entrevista com o vampiro da Anne Rice. Então, antes de a gente entrar de fato, né, do que se trata, só gostaria de fazer uma breve contextualização. Então, a Anne Rice, ela foi uma autora muito prolífica, né? Essa série aqui, que é chamada de Crônicas Vampirescas, não são os únicos livros que ela escreveu. Ela escreveu também sobre lobisomens, sobre bruxas, sobre múmias e dentre outras coisas. Ela foi uma autora que escreveu bastante. Digo escreveu porque infelizmente Anne Rice já partiu, ela não está mais entre nós. Ela veio a falecer no final do ano de 2021, em dezembro, então já tem um tempinho do falecimento dela. Atualmente quem cuida das questões relacionadas aos direitos da obra dela, se não me falha a memória, é o Christopher Rice, né, o filho dela que ficou vivo, né, como eu comentei lá no vídeo dos livros lidos, né, esse livro nasce justamente do período em que a filha dela falece por conta de um câncer, e isso tudo afeta ela profundamente, inclusive um dos temas que vai ser abordado aqui é justamente a questão da morte. Então, dando esse breve preâmbulo. Outra informação que eu acho que é importante também é que aqui o protagonista, né, o Louis, ele é de Nova Orleans, que era a terra natal da Anne Rice. Ela também era de lá da Nova Orleans, certo? Então, agora um pouco sobre o livro e do que ele se trata. Apesar de que é meio óbvio, né? Entrevista com vampiro, a gente vai acompanhar uma entrevista. Mas é muito mais do que isso. É até curioso chamar isso aqui de entrevista, porque o entrevistado fala mais do que o entrevistador. Parece muito mais uma sessão de terapia, eu diria. Então aqui a gente vai acompanhar o vampiro Louis. Ele é de Nova Orleans, da terra da Anne Rice, e ele é de origem de família francesa. E aqui vale lembrar que é o período de colonização dos Estados Unidos. Então, o Louis, ele é dono, né, de escravizados, ele tem uma plantação, tudo mais. Essa informação é importante, tá? E aqui a gente acompanha a vida pacata, digamos assim, que ele tinha. Ele tinha uma mãe viúva e os irmãos, e ele vai levando essa vidinha dele até o momento em que ele acaba sendo mordido por um outro vampiro e é transformado, que é o Lestat. E aí a sua vida se transforma. Ah, sim, um detalhe importante. Aqui no livro a gente acompanha a entrevista no tempo presente deles. Então, no tempo presente, essas informações que ele está contando ao entrevistador, que é o Daniel Molloy, que é esse jornalista, um rapaz bem jovem, que topa fazer essa entrevista com ele, que está com muita curiosidade para saber mais a respeito. Então, ele está relatando informações do passado, né? Então, ele pergunta sobre como ele foi transformado, como ele se tornou um vampiro. Então, ele vai resgatando essas memórias, essas reminiscências que ele tem. Então, a partir do momento que ele é mordido por esse outro vampiro, né, chamado Lestat, e aí a coisa muda, né, porque ele passa a ser transformado e aí ele precisa lidar com as questões relacionadas a essa nova vida, vamos dizer assim, né, de não sair mais ao sol, de tomar cuidado para não chamar a atenção e o mais importante que é buscar fontes de alimento, né, lembrando aqui que a forma de se alimentar dos vampiros é bebendo o sangue das outras pessoas. Então, a partir disso, ele passa a ter um relacionamento com o Lestat, que é um relacionamento bem conturbado, assim, é meio tóxico a situação. E eles vão levando. Então, vai acontecendo várias coisas, inclusive em determinado ponto eles vão precisar deixar Nova Orleans, né, que era a casa, a família do Louis, e ele também começa a refletir sobre essa sua nova vida, essa sua vida de imortalidade e de juventude eterna. E também ele começa a se deparar com questões que vão, é, não exatamente contra, mas ele tem perspectivas e formas de pensar essa imortalidade, essa juventude eterna, digamos assim, diferente do Lestat, né? Então, encontro para ele tudo isso que envolve essa nova vida é tudo muito doloroso, dói muito na consciência dele saber que para ele viver eternamente ali, para manter sua existência, ele precisa se alimentar, né, de sangue das pessoas, de pessoas inocentes, já que ele é muito doloroso para ele. Já o Lestat não, ele encara isso de uma maneira completamente diferente e eles passam a divergir nesse ponto, mas continua ali aquele relacionamento que eles têm. E aí, para poder ilustrar essa questão do Lestat,
Separei aqui um trecho em que ele fala, ele está conversando com o Luís justamente sobre essa questão. Ele diz o seguinte: o mal é um ponto de vista, sussurra agora. Somos imortais, e o que temos à nossa frente são os ricos festins que a consciência não pode julgar e que os homens mortais não podem conhecer sem culpa. Então, o Lestat ele tem essa perspectiva de que matar, né, ou se alimentar do sangue humano para sobreviver é algo inerente, é algo intrínseco da natureza deles e que, diferente do Louis, que fica por aí choramingando pelos cantos, eles deviam aproveitar e deixar essa culpa, essa questão para lá, até porque eles precisam disso para viver e, segundo eles, né, nunca haverá julgamento, nunca vão pegá-los, né, para que ficar se importando com isso. Mas essa é a perspectiva do Lestat, tá? O Louis pensa de forma diferente. Ele entende que eles precisam disso, mas que isso torna a existência deles um pouco mais miserável, né? Saber que eles precisam tirar a vida de inocentes para manter a vida eterna deles. E aí, no decorrer da história, a gente vai acompanhando, então, o passar do tempo, dos anos. E nesse passar dos anos e do relacionamento deles, em determinado ponto, eles acabam meio que pegando uma garotinha para ir morar com eles, que é então a Cláudia. Eu acredito que, para quem conhece a história, a Cláudia é uma personagem bem famosa. Nos livros, aqui no livro, no caso, a Cláudia, ela tem 5 anos. E essa informação, ela pode ser um pouco chocante, né? Você não imagina uma criança de 5 anos agarrada no pescoço de alguém, chupando sangue de alguém, né? E, né, vivendo essa vida tão conturbada com esses vampiros. Para quem já assistiu os filmes, sabem que é a Kristen Dustin, e aí eles mudaram a idade, é como se ela tivesse 8 anos, né? Deixaram ela um pouco mais velha. E recentemente, na série produzida pela AMC, a atriz ela é como se fosse tivesse ali na faixa da adolescência, né? Justamente para poder tornar essas questões assim mais palatáveis, eu acredito, né? Porque aqui no livro, quando a gente lembra que tudo que está acontecendo dela tem 5 anos, você fica assim meio em choque. E aí tem então essa chegada desse novo integrante nesse grupo, nesse clã, que é a Cláudia. E no primeiro momento eles até ficam assustados, né? Ficam abismados, né? Afinal de contas, eles nunca viram uma criança vampira, né? O que é que isso pode causar, quais são as consequências disso. E no primeiro momento é tudo flores, né? Tudo alegria, eles, principalmente o Lestat, mima muito a Cláudia, dá bonecas de porcelana, dá tudo que ela quer, e ela vê nisso uma maravilha, né? É uma vida em que ela ganha presentes, em que ela vive bem e tudo mais. Só que a partir de um determinado ponto as coisas começam a mudar e eles sentem que ela está mudando também. Então aqui no livro, pelo menos, a Anne Rice dá a entender que, apesar de ter sido transformada aos 5 anos de idade, né, ainda criança, com o passar dos anos, porque os anos vão se passando, a gente vai vendo aqui, inclusive o Louis, ao falar com o Daniel Molloy, que é o entrevistador, ele não vai deixar assim tão claro. A gente deduz que se passaram ali pelo menos alguns séculos, pelo menos. Ele já é bem mais velho. E eles vão percebendo que o comportamento da Cláudia vai ficando diferente. Ela vai meio que amadurecendo a despeito do corpo, né? Porque afinal de contas ela tá presa ali num corpinho de 5 anos. Inclusive isso vai gerar um novo debate entre eles. Afinal de contas, será que realmente foi válido transformá-la? E para quem leu ou quem deseja ler o livro, eles decidem transformá-la porque ela se encontra numa situação assim muito delicada, assim. Então eles ficam meio assim, transforma, não transforma, vamos fazer isso, não vamos fazer isso, acabam fazendo, não sabiam se iriam dar certo, deu certo e eles precisam viver com esse outro peso na consciência, né? Que é a ideia de que ela começa a perceber que tem algo errado, né? Afinal de contas, todas as outras crianças ao redor dela estão crescendo, estão ficando mais velhas e ela não, né? Ela continua presa ali naquele corpinho de 5 anos. Isso é algo que vai trazer profunda dor, profunda angústia para ela, porque afinal de contas, do que adianta passar a imortalidade, a vida eterna, presa num corpo tão frágil, né? Que socialmente fica difícil dela disfarçar, fica difícil dela ter autonomia, por exemplo. Ela depende dos dois para tudo, né? Para comprar coisas, para fazer coisas para ela, né? Então isso passa a ser mais um peso que eles têm que carregar ali. E sobre essa questão de como lidar com a imortalidade, com essa existência, depois de um tempo, conforme vai acontecendo esse amadurecimento da Cláudia, esses questionamentos vão se tornando ainda mais extensos, né?
Então, por exemplo, eles começam a se questionar, será que existe vida pós-morte, né, para nós? Né? Será que nós também passamos, assim como os mortais, por coisas como julgamento, ou vamos para lugares, paraíso, inferno? Será que existe inferno? Será que nós estamos destinados a passar por isso? Ou não? Será que essa nossa existência, nessa imortalidade sem fim, que não acaba, é o próprio inferno? É o próprio limbo e a gente está preso aqui e a gente não sabe, né? Isso é algo que vai atormentando principalmente o Louis, né? O Louis entende que será que existe o sobrenatural? Porque afinal de contas, nós somos o sobrenatural, né? Eles começam a se questionar também sobre suas origens. Isso o Louis e a Cláudia, tá? O Lestat, o Lestat, ele não dá muita bola para esse tipo de coisa. Inclusive, ele passa a ficar incomodado com esses questionamentos, com essas reflexões que vão sendo feitas e diz para ele, deixa isso para lá, vocês estão, né, se estressando aí, pensando nessas coisas, deixa pra lá, vamos curtir, né, a vida aqui que a gente tem. E isso passa a incomodá-lo, mas cada vez mais o Luís e a Cláudia estão decididos a saber mais, inclusive sobre eles próprios, né, sobre sua gente, sobre sua espécie, né. E a partir daí é desencadeado então um momento que eu não vou contar, mas é um momento crucial aqui no livro em que o Lestat ele vai sair de cena, vai acontecer algo aqui que ele vai sair de cena, e aí o Louis e a Cláudia têm a oportunidade de viajarem, né? Eles estavam em Nova Orleans, quer dizer, tinham saído de Nova Orleans para morar em outro local, e aí eles tinham a ideia então de ir para a Europa. E aí acontece algo muito interessante aqui, que a Cláudia ela recorre a livros fictícios sobre vampiros, detalhes, né? Eles são criaturas reais, mas eles leem ficção sobre isso. E aí ela conta então para o Louis que ela acredita que talvez, apesar de serem obras ficcionais, eles encontrem pistas reais, porque afinal de contas toda ficção é baseada em alguma coisa da realidade, né? Então, talvez exista algo mais. Talvez ao se encontrarem com outros de sua espécie, eles consigam respostas para esses questionamentos, que é algo que presos ali entre eles três, né, o Lestat e a Cláudia, eles não conseguem sair dali. O Lestat não fala muita coisa, não queria saber daquilo. Então, quando o Lestat ele sai de cena, acontece tal coisa, ele sai de cena, a gente tem a oportunidade então de vê-los indo atrás disso, né? Então, um dos recursos aqui vai ser justamente esses livros fictícios sobre vampiros, mas que, segundo a Cláudia, talvez tragam pistas sobre a realidade. Então, eles decidem viajar para a Europa, vão para os países ali do leste europeu, e aí acontece então uma coisa interessante, porque de fato eles se encontram com outros de sua espécie, que era uma coisa que eles não tinham vivenciado ainda, né? Não tinham experienciado ainda. Só que toda essa experiência acaba sendo um pouco diferente daquilo que eles esperavam, né? Eles esperavam encontrar respostas para os seus questionamentos, solucionar dúvidas, angústias, né? Mas isso não acontece. Na realidade, acaba sendo uma experiência até mais traumática do que eles imaginavam. Acaba sendo ainda mais frustrante, né? Então, sem dar grandes spoilers, eles acabam se encontrando sim com outros vampiros nesses lugares. De fato, nessas histórias fictícias estavam certas, esses seres existem, eles habitam esses lugares. Mas ao se depararem com esses seus pares, vamos dizer assim, eles percebem algo de diferente, né? Enquanto eles levam uma vida minimamente civilizada, digamos assim, eles conseguem disfarçar bem, estar entre as pessoas e coisas do tipo. Ao se encontrarem com esses outros, eles não veem isso. Na realidade, eles só veem pânico, desespero, pessoas que foram transformadas e não entendem sua nova natureza. Então acaba sendo tudo muito angustiante, né? Em vez de ser uma busca para encontrar respostas, só vieram mais indagações e um sentimento de angústia de não poderem conversar de fato com ninguém de maneira decente, vamos dizer assim, porque, como eu disse, eles se encontram com esses outros, mas esses outros são diferentes, assim, eles parecem desesperados. Inclusive tem um momento aqui em que o Louis comenta sobre os olhos, né? A afeição dos olhos é como se eles tivessem perdido a alma, perdido completamente aquilo que os tornava humanos antes, né? Não é possível conversar com eles, dialogar com eles e tentar encontrar respostas para essas questões. Tudo isso acaba sendo muito frustrante e aí eles ficam meio desanimados com essa viagem. E aí, no meio disso, eles começam a pensar em ir para outro lugar, né, para viajar. E aí eles decidem então ir para Paris.
E aí, indo para Paris, as coisas começam a mudar. Porque indo para Paris, lá, eles de fato se encontram com outros vampiros que são parecidos com eles, que se disfarçam socialmente, que se portam de maneira civilizada, que têm diálogos com eles, e aí eles vão se encontrar com o que aqui é chamado de o Teatro dos Vampiros, né, que seria esse grupo, essa organização, que de fato é de teatro, eles realmente se apresentam, mas é tudo muito estranho. E aí eles encontram também o que seria o líder, que não se diz líder, mas é como se fosse o líder desse grupo, que é um vampiro chamado Armand. E aí esse é um momento interessante do livro, porque o Armand, entre eles, é o vampiro mais velho que eles têm conhecimento entre si. O Armand tem 400 anos. E aí eles pensam, bem, essa é a nossa chance, né, de tirar nossas dúvidas, de encontrar respostas sobre nós mesmos, sobre a nossa origem, né, e tudo mais. E só que aí o Armand, assim como o Lestat, ele também tem um outro ponto de vista sobre essa questão da imortalidade, dessa vida eterna, dessa juventude eterna que eles levam. E ele começa a ter esse embate com o Louis. E eu marquei aqui um trecho que eu quero ler para vocês, em que ele fala um pouco sobre essa questão da imortalidade, né? Ele diz assim: para começar, tem uma visão completamente distorcida da imortalidade. Ao se tornarem imortais, querem que todas as características de suas vidas permaneçam imutáveis. Carruagens seguindo sempre a mesma moda, roupas com cortes a seu gosto, homens se comportando e falando do mundo que sempre compreenderam e apreciaram, quando na verdade tudo muda, exceto o próprio vampiro. Tudo, a não ser o vampiro, está sujeito a corrupções e distorções constantes. Em pouco tempo, com a mente inflexível e geralmente mesmo para as mentalidades mais flexíveis, esta imortalidade torna-se uma sentença a ser cumprida, num asilo de vultos e formas inexoravelmente incompreensíveis e sem valor. Numa noite, o vampiro acorda e percebe que aquilo que há décadas temia, que simplesmente não quer mais viver a qualquer preço. O estilo, moda ou forma de existência que tornaram a imortalidade tão atraente foram varridos da face da terra, e não há mais nada para aliviar o desespero, a não ser o ato de matar. Então, ao se encontrar com Armand e discutirem essas questões, o Armand apresenta para eles um outro fato, que é de que a imortalidade ela não é para todo mundo, né? No primeiro momento, a ideia de viver essa juventude eterna, esses anos, né, sem perecer, digamos assim, fisicamente, sem mudanças, né, e poder apreciar aquilo que há ao redor, pode se tornar também uma espécie de maldição, né, um tipo de condenação ao qual eles estão subjugados, ao qual eles estão condenados, né, essa ideia de passar a juventude, ou a eternidade, ou a imortalidade, em um mundo que cada vez mais vai se transformando, vai mudando, de repente, passando-se eras, séculos, aquele mundo que antes tanto encantava a pessoa transformada já não é mais o mesmo. De repente, ela perde o sentido daquela existência. Para que existir se o mundo não é mais o mesmo, se as coisas não são mais as mesmas? Né? Então, esse é um questionamento interessante que o Armand ele traz para o Louis. Além disso, vão acontecendo outras coisas tá, relacionadas ao Teatro dos Vampiros, que eu não vou contar porque eu acho que vale a pena ler. E aí a gente tem toda uma questão relacionada a Cláudia, que afinal de contas é uma vampira criança. E como eu disse anteriormente, ela vai amadurecendo mentalmente, né? Então, mentalmente, ela já, com o passar dos anos, vai ficando mais velha, mas continua presa no corpo de uma criança. Isso é algo que angustia muito ela, porque, como eu disse, isso impede certas coisas, certas vivências, né? Ela fica presa a isso. E, consequentemente, isso vai levando a outras questões e aí a gente vai ter todo o desenrolado que acontece a partir daí. E aí eu já adianto de que o fim da Cláudia aqui no livro é bem trágico e é bem forte também. Mas eu acredito que é uma leitura que vale muito, muito a pena, de verdade. Quando eu li, eu fiquei impressionada. Eu não achei que o livro fosse abordar tantos assuntos assim, né? A Anne Rice aqui, ela foi muito perspicaz em captar, assim, diferentes aspectos de um mesmo ponto. Então, fica aqui a indicação de leitura. Atualmente sai pela Rocco, ela que detém os direitos da obra da Anne Rice aqui no Brasil.
Essa é a nova edição, eles reeditaram, então agora sai assim nessa capa dura, com fitilho, bem bonitinho. Além dessa, acho que mais 3 volumes das Crônicas Vampirescas também saem assim nesse novo formato. Os demais, pelo que eu pesquisei, continuam do mesmo jeito. Lembrando que é bem fácil de encontrar edições antigas desse livro, afinal de contas, eles publicam já há muitos anos. E é isso, gente. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Entrevista com o Vampiro, se vocês gostaram, assim como eu também. E é isso. Um beijo e até mais.